Estamos na Casa da Psicologia, na Casa das Ciências da Educação, o lugar onde a mente e a educação são alvo de estudo. Estamos num edifício projetado por Fernando Távora, que acolhe desde 2005 a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. É o local por excelência para acolher este primeiro episódio dedicado ao tema saúde mental. Passo agora no Somos Academia para a conversa com Francisco Porto Fernandes, Presidente da Federação Académica do Porto, e também as nossas convidadas especiais neste programa dedicado à saúde mental. São elas a professora Filipa Vieira e também a professora Sandra Torres, elas que são coordenadoras do Gabinete de Apoio ao Estudante da FEPSEUP e que elaboraram o plano de promoção de saúde mental da faculdade. Sejam muito bem-vindos ao Somos Academia, é um gosto contar convosco. Começo por exclusão de partes pelo Francisco. Francisco, é o arranque de uma nova temporada do Somos Academia. O que é que podemos esperar desta temporada? Podemos esperar mais uma temporada de Somos Academia de e para os estudantes. Podemos esperar, acima de tudo, uma temporada dentro da Academia. Estamos hoje na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. No próximo programa estaremos noutras instituições de ensino superior. Neste compromisso que a FAP tem neste programa, nesta temporada, de estar próxima dos estudantes, estar próxima da Academia, porque a FAP é isto, é ser Academia do primeiro ao último dia. E ser Academia do primeiro ao último dia é também olhar para aqueles que são os problemas e os desafios dos estudantes. Este tema saúde mental impõe-se neste momento porquê? Impõe-se por dois grandes motivos. O primeiro é porque é um problema que é real. Depois da pandemia abrimos-nos ao problema. O problema, obviamente, já existiria, mas depois da pandemia e por uma consciencialização maior para com o problema hoje é mais sentido. Se antes da pandemia não era habitual nós fazermos inquéritos aos estudantes sobre o seu estado, do seu bem-estar psicológico, hoje é algo natural. A FAP frequentemente faz inquéritos aos estudantes e também tem assim uma maior percepção do estado da saúde mental na Academia do Porto. E por isso é fundamental, porque cada vez temos uma maior percepção para o equilíbrio, para o bem-estar psicológico, para o bem-estar físico, e o equilíbrio é tudo na vida. E é por isso muito importante a questão da saúde mental, do bem-estar psicológico, porque se nós não estamos bem psicologicamente, não podemos estar bem enquanto cidadãos, enquanto jovens, enquanto estudantes do ensino superior. Cerca de 60%, no último inquérito que a FAP faz, cerca de 60% dos estudantes sentem que o bem-estar psicológico, a saúde mental e o seu menor bem-estar psicológico prejudica o seu aproveitamento académico. E por isso é um tema do dia e que a FAP tem de, obviamente, falar, porque a FAP tem de falar dos problemas dos estudantes, porque a função da FAP é essa mesmo, é melhorar a vida dos estudantes. E um tema como a saúde mental tem de estar na agenda de uma federação académica. Filipa, do que é que falamos quando falamos de uma faculdade com estas características? Estamos focados não apenas na psicologia, mas também nas ciências da educação, naqueles que serão os pivôs do ensino das futuras gerações. Que faculdade é esta? De facto, esta faculdade é uma faculdade que forma futuros profissionais que muitos deles irão trabalhar exatamente nesta área da promoção e da prevenção associadas à saúde mental. De facto, tem aqui um grupo de estudantes que, diria eu, talvez com uma maior sensibilidade para estas temáticas ao longo da sua formação. No entanto, são estudantes como todos os outros estudantes a nível nacional, nomeadamente na Universidade do Porto, que também vão vivendo os desafios que é estudar no ensino superior e, naturalmente, que o impacto que alguns desses desafios têm na sua própria saúde mental, não é? Por isso, não deixam de ser estudantes, como todos os outros, com os desafios inerentes a esta fase da vida que se encontram.
Sandra, estudantes que vêm do ensino secundário, que chegam cá com imensas expectativas, a desconhecer muitas vezes por completo o que é o ensino superior e o que é ingressar numa instituição como esta. O vosso departamento, que trabalho é que desenvolve de raiz quando se chega à faculdade? Bem, antes só de responder à pergunta, se calhar convém contextualizar todo este processo de transição entre o ensino secundário e o ensino superior. Efetivamente, eles trazem expectativas não só em termos do funcionamento da própria faculdade em si, que muitas vezes difere do funcionamento do secundário. Portanto, aqui confrontam-se com metodologia de estudo mais autónomo, sem manuais escolares, onde têm que gerir todo o seu tempo e muitas vezes se confrontam com conteúdos que não vão diretamente ao encontro das expectativas que têm, porque, genericamente, a maior parte dos cursos de licenciatura têm uma base inicial mais teórica e, portanto, a expectativa que tinham de que iriam confrontar-se com todo um mundo prático dentro da área que escolheram, muitas vezes acaba por ficar, nem sempre exatamente corresponde à realidade. A par disto, há uma transição também em todo o contexto envolvente, ou seja, muitas vezes têm que formar uma nova rede de amigos, porque não transitam com os seus amigos do secundário. Isto, por vezes, acontece também quando são especialmente estudantes deslocados com toda uma falha ao nível de toda a outra rede de suporte, o que leva frequentemente a que haja aqui a sensação de isolamento e solidão. E a par disto temos também às vezes as preocupações financeiras, isto não é raro por parte de tudo o que implica estudar no ensino superior, sobretudo quando se está também numa condição de deslocado, e portanto é todo um mundo novo que se abre, com muitas pressões também aqui ao nível da própria faculdade em termos de desempenho, o confronto muitas vezes com classificações que não correspondem às classificações que tinham no secundário e, portanto, há aqui uma conjectura complexa de fenómenos que muitas vezes em interação uns com os outros tornam esta adaptação difícil. E é precisamente por isto, por termos noção desta adaptação, que muitas vezes não é fácil, que temos aqui alguns dispositivos de acompanhamento dos estudantes à entrada. E, portanto, temos o programa de mentoria, que procura, de alguma forma, acompanhar mais de perto estes novos estudantes, apresentando a faculdade, apresentando todo o funcionamento da mesma, e tendo aqui alguém de perto que faz esse acompanhamento e está aqui disponível para o esclarecimento de dúvidas, e desenvolvemos também algumas iniciativas para os enquadrar em termos do funcionamento de como é que se poderão gerir ao nível da biblioteca, do uso de outros serviços e também ao nível da saúde mental. Estamos agora com um conjunto de campanhas também planeadas para fazer aqui esta contextualização, dando-lhes ferramentas de adaptação para esta mesma transição. Uma transição que tem também em vista o cuidado com a saúde mental. Sabemos que a FAP tem feito um trabalho importante neste sentido nos últimos anos, mas, Francisco, este tópico da saúde mental passou de tema tabu a quase must-have das conversas um pouco por todo lado. Como estudante e como dirigente federativo, como é que tu olhas para esta evolução de um tópico que estava muito escondido e que hoje em dia é quase obrigatório? Claro, também pegando aqui no que a professora estava dizendo, há a grande questão da transição. É um mundo completamente novo. Um estudante, quando passa do ensino secundário, passa muitas vezes de viver com os pais para viver sozinho, passa de ter manuais escolares para ter sebentas e PowerPoints, passa de não ter qualquer responsabilidade financeira para saber que é um peso para os pais. E os estudantes, há uma grande carga psicológica num estudante que sabe que tem que ter bom desempenho escolar, que tem que ter boas notas, porque tem de pagar um quarto de 410 euros. Relativamente à questão do tema tabu e de hoje ser um must-have no ensino superior e para o que é a narrativa dos grandes problemas do ensino superior. Era como eu te dizia há pouquinho, Marco, é impossível nós hoje ignorarmos o que é o problema da saúde mental. Nós todos os dias temos à nossa volta, eu tenho amigos meus que tiraram um semestre em que assumiram não fazer nenhuma cadeira porque estavam em burnout. Todos os dias passam também casos de colegas com ansiedade, crises de pânico.
muito nervosos, ansiosos, com receio do futuro. E esse receio do futuro também provém da instabilidade que a nossa geração tem. Eu costumo dizer, e até os meus colegas gozam comigo, que é uma frase já muito feita, que esta é a primeira geração a poder viver pior que a dos seus pais. É natural estarmos ansiosos, estarmos nervosos, quando nós olhamos para o nosso futuro e vemos que os salários são precários, a habitação é um luxo. E, portanto, muitas vezes também há este desalento de pensar: estou a estudar, estou a esforçar-me tanto, estou com noites sem dormir, estou num ritmo de stress alucinante, mas também depois o que é que me espera? Ter de emigrar, ter de sair do meu país, mas também acho que é importante, e esta é a mensagem também que eu acho que deve ser passada, que é uma mensagem de esperança, de que realmente vale a pena estudar, e o stress também que um estudante do ensino superior passa, e que sempre passou, as professoras, quando eram estudantes, de certeza que também tiveram uns momentos de mais stress, vale a pena. Agora também é preciso ter peso quanto em medida, mas também tenho a certeza que vamos poder falar da questão dos exames, etc., mais à frente hoje aqui neste programa. Vamos falar, Filipa, sobre aquilo que é o conflito intergeracional. Tem sido também um outro tópico muito falado e impõe-se olharmos para ele neste programa dedicado à saúde mental. O Francisco falava sobre esta geração que poderá estar a sofrer mais do que os seus pais. Corrobora esta opinião? De facto, estamos perante uma geração que agora está a entrar no ensino superior, que está a ter desafios muito mais difíceis? Sim, e voltando à questão que também colocou ao Francisco, deste olhar agora de uma maior atenção para as questões da saúde mental, acho que temos aqui um antes e um após pandemia, não é? Que trouxe, de facto, a pandemia, apesar do impacto, se podemos dizer, o positivo terá trazido foi o tema da saúde mental, e esta também é a geração que viveu no seu processo escolar, não, uma adaptação, nomeadamente no ensino superior, foi de uma semana para a outra que nós nos conseguimos adaptar todos a um sistema de ensino online, e isso marca também aqui estas gerações, e sem dúvida nenhuma que hoje em dia também a pressão ao nível da competitividade, ao nível dos resultados, do desempenho académico, da incerteza do mercado de trabalho é muito diferente de gerações atrás, e por isso à entrada da universidade as coisas não estão garantidas como estariam em gerações anteriores, não é? E por isso é uma geração que entra no ensino superior, já com a pressão na entrada, no momento de entrada, e depois com vários momentos em que essa pressão se intensifica, porque tem que provar e tem que haver novas seleções nas escolhas. Por exemplo, aqui na FPCEUP, e nomeadamente no curso de Psicologia, ao fim de 3 anos, uma nova pressão ao nível do desempenho para a escolha do mestrado, e depois também ao nível de estágios profissionais, etc. Por isso, efetivamente, há muitos momentos em que esta questão do desempenho académico e da pressão, e isso obviamente tem um impacto ao nível da saúde mental. A saúde mental é um tema muito importante nos dias de hoje, cada vez mais. Eu acho que é o nosso papel enquanto estudantes e cidadãos tentar reduzir um bocado o tabu e toda aquela vergonha ou, sei lá, dificuldade em falar sobre o tema. É um tema que temos trazido muito, não só nesse mandato, mas já desde o anterior, com a Joana Ribeiro. Temos nosso departamento de responsabilidade social, nesse mandato agora, de 2024, sob a presidência da Carmen Antunes, passou a se chamar precisamente Departamento de Responsabilidade Social e Saúde Mental. Até há muito pouco tempo apenas pensávamos na saúde mental para as pessoas que estavam mal, e apenas havia preocupação em tratar das pessoas que estavam mal mentalmente, mas acho que, lá está, toda a gente precisa de um psicólogo, toda a gente tem direito a ter um psicólogo. É sempre bom ter em conta a saúde mental e trabalhar a saúde mental para sair daqui, pelo menos, felizes com o que fizemos. Dentre as maiores queixas que nós temos recebido nessa última auscultação que nós fizemos, a sobrecarga horária aparece em peso, sem dúvida. A semana de 4 dias, para mim, já é uma realidade feliz. Enquanto estudante de Ciências da Educação no 3º ano, eu tenho um dia livre, algo que me foi uma realidade
desde o meu primeiro ano, na verdade, na licenciatura, e sem dúvida, sobretudo sendo dirigente associativa, é mesmo muito importante. O número de exames por semana e o número de avaliações, mesmo que não sejam exames por semana, é uma questão muito importante, porque por vezes podem ser unidades curriculares e temas que até são familiares aos estudantes, mas o facto de estarem, ou seja, condensados num período de tempo muito curto, acaba por fazer com que o nível de stress aumente e o aproveitamento não seja tão bom, mesmo que o aluno seja bom naquele tema e naquela unidade curricular. Porque de facto isso reduz-nos uma carga de trabalho que tem um impacto muito grande naquilo que é as exigências que esperam de nós, mas acho também que deve haver aqui uma articulação com os docentes e com a forma como são preparadas e pensadas as aulas, as avaliações. Menos dias de aulas e menos exames pode ser uma boa estratégia, pode ser uma boa forma de relacionar o trabalho que temos, ter aqui uma comunicação entre docentes e alunos e também promover um desenvolvimento e uma comunicação melhor entre estas duas partes. Pessoalmente estou satisfeito que apenas tenho 3 dias de aulas por semana, portanto acho que não é um horário muito mau, mas exames uma pessoa agradece ter sempre a menos, claro. Vamos agora olhar um outro tópico, Sandra, importante, que é a questão relacionada com o percurso académico na faculdade. A faculdade tem diferentes valências, muito importantes e muito relevantes para que os estudantes se sintam em casa e que se sintam também acolhidos. Este processo de acolhimento no primeiro ano processa-se também em articulação com áreas como, por exemplo, aquela que é a da parte mais ligada às associações de estudantes, ou seja, a Associação de Estudantes também colabora com este departamento? Sim, sem dúvida. Nós temos aqui pensado todo um programa de acolhimento aos estudantes em articulação com a Associação de Estudantes e com a mentoria. Portanto, temos um conjunto de medidas logo na recepção aos estudantes a partir do primeiro momento, que abarca tudo o que é o conhecimento geral sobre a própria faculdade, o conhecimento sobre o próprio funcionamento dos cursos, conhecimentos ao nível da avaliação, como é que normalmente também ela é efetuada, como é que poderão usar os recursos disponíveis. Portanto, há aqui, de facto, este acompanhamento mais próximo em termos de adaptação. Temos também alguns serviços que, de alguma forma, apesar de serem para cuidados mais específicos, como, por exemplo, os cuidados associados às necessidades educativas especiais, que também estão disponíveis para poder fazer os devidos ajustamentos para quem tenha aqui alguma necessidade em particular. E, portanto, vamos tentando acompanhar de perto, desde o início, a entrada dos estudantes para garantir que há aqui um pouco mais de acompanhamento. Temos também, ao nível de estudantes deslocados e, sobretudo, os estudantes de mobilidade e estudantes internacionais, um gabinete próprio também que faz essa mesma articulação. E, portanto, de alguma forma vamos tentando dar resposta às necessidades particulares e a outras, naturalmente, transversais dos estudantes quando ingressam no seu percurso académico. Estamos numa faculdade pública, Francisco, e estamos num local que está intrinsecamente ligado àquilo que é o poder central e o poder de decisão que está ligado à governação. O que é que o Governo tem feito neste domínio, este último Governo, relativamente à saúde mental, e o que é que a FAP espera que o futuro Governo, que está aí à porta, com as eleições, possa fazer neste domínio? Certo. Começando pelo fim da pergunta, o que o próximo Governo fará pela saúde mental, eu penso que, acima de tudo, o que se pede ao próximo Governo é um desígnio nacional pela juventude. E um desígnio nacional pela juventude tem que ter sempre em atenção a saúde mental dos jovens, dos estudantes de ensino superior, que são muitos dos maiores atingidos por este tipo de problemas. Relativamente a este Governo lançou há pouco tempo uma linha de financiamento, o Programa de Promoção da Saúde Mental, em 12 milhões de euros nas instituições de ensino superior. A FAP, na altura, louvou o facto de haver esta linha de financiamento, de haver esta vontade, este sinal político. Contudo, não podemos deixar de assinalar que as associações de estudantes, as federações académicas, não estão elegíveis para um único cêntimo deste programa, o que parece manifestamente injusto quando estruturas como a FAP,
até uma residência de 40 camas tem. Portanto, acharem que nós não somos capazes de ser elegíveis para este tipo de programas de financiamento porque somos miúdos e não temos capacidade para isso, é manifestamente cómico quando temos 40 camas na Rua da Banharia, quando o Estado Central em 6 anos só fez 400. Mas não fugindo ao tema, o que se pede acima de tudo é este compromisso com a saúde mental, que a saúde mental não seja só discurso, porque, como em tudo na vida política, muitas vezes a saúde mental fica muito bem nos discursos, fica muito bem nos soundbites, mas quando é put the money in the mouth, não é? Pôr o dinheiro nas prioridades políticas e fazer acontecer, o assunto já é outro. E, portanto, é o que se pede ao próximo governo, é que realmente não fala apenas de saúde mental quando há um caso mais grave ao outro, que não use o soundbite da saúde mental quando é politicamente conveniente, mas que sim, tem uma estratégia há 4 anos para a promoção da saúde mental, não só no ensino superior, como também no país como um todo. E isto é obrigatório, o reforço de psicólogos no SNS e nas instituições de ensino superior, e também fazer com que o sistema de ensino superior português e o Serviço Nacional de Saúde consigam funcionar em rede, que é algo que tem faltado. E já que, Filipe, o Francisco puxou esta acha, olhando de uma faculdade de Psicologia para aquilo que é a realidade nacional e a realidade europeia, que é aquela que está mais próxima de nós. Como é que a Psicologia está no nosso país? Tem havido uma evolução grande, até muito promovida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, mas continuam a existir poucos psicólogos nos serviços públicos de saúde e muita oferta no privado, mas que não está acessível a todos. Como é que olha para esta realidade? Sim, antes de mais é importante valorizar muito o trabalho que os psicólogos fazem nos contextos nomeadamente de Serviço Nacional de Saúde e nas instituições de ensino superior, porque, e nomeadamente no contexto do ensino superior e da Universidade do Porto, temos vários psicólogos a trabalhar em unidades orgânicas que fazem um esforço imenso para que as listas de espera sejam de facto reduzidas, porque de facto há uma escassez de recursos a todos os níveis e aqui não é de facto exceção. O recurso a contextos privados, de facto, não é acessível a todos, sobretudo porque o trabalho da psicologia requer tempo para que as mudanças possam, de facto, se efetivar, não é? Uma consulta de psicologia requer um processo de acompanhamento e, por isso, não se trata de poder pagar uma consulta, trata-se de poder assegurar aqui algo mais continuado no tempo, e isso é difícil para muitas famílias. A Universidade do Porto candidatou-se a esta linha de financiamento que o Francisco referiu, já com base muito no trabalho que já tem sido feito e há muitos anos nas 14 unidades orgânicas, ao nível dos serviços de psicologia dirigidos a estudantes universitários, com preços bastante reduzidos, até em muitos casos apenas simbólicos. Esta linha de financiamento, esta candidatura que a Universidade do Porto fez, foi no sentido de, durante muito tempo, o apoio psicológico tem-se centrado, se pensamos numa pirâmide, no topo, ou seja, numa lógica mais remediativa, não é? De dar resposta às situações já em que há de crise, ou que há, de facto, aqui alguma sintomatologia ou alguma problemática mais instalada. A lógica da promoção da saúde mental é trabalhar nos níveis de base desta pirâmide, ou seja, é de facto investir na promoção da saúde mental, desenvolver competências, as chamadas soft skills, não é? Para que de facto os jovens desenvolvam a sua capacidade de resiliência e de autocuidado e de ajustamento aos vários desafios que a vida traz e que, nomeadamente, o contexto académico também potencia, e prevenindo o desenvolvimento de situações mais difíceis. Para trabalhar nesta base é preciso recursos humanos, sem dúvida nenhuma. Recursos humanos que olham para uma particularidade muito importante, que é o facto de estarmos perante subtópicos que começam a adensar-se. A questão da ansiedade é um lugar comum para muitos de nós, os estudantes não escapam a isso. Temos também índices de suicídio que não deixam de ser alarmantes. Portugal poderá não estar no topo daquilo que é o exemplo europeu, mas já com dados muito significativos. E, nesse sentido,
a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto tem uma resposta que é a clínica, que funciona como clínica pedagógica, que é também um serviço à comunidade. Esta clínica tem um papel, de facto, muito importante. Ainda há pouco, na preparação deste programa, tivemos a oportunidade de a visitar. Atende diariamente dezenas de pessoas. Certo, e é de facto uma resposta que era importante dar, porque estas questões de ansiedade tornam-se cada vez mais prementes. Eu costumo dizer que a ansiedade está a ser e será a doença do século XXI, intergeracional, mas com uma visibilidade cada vez mais expressiva no contexto do jovem adulto. E isto é naturalmente um fenómeno que nos tem que fazer pensar, porque ainda que possa ter uma expressão significativa nesta faixa etária, este processo vai-se gerando em faixas etárias anteriores e, portanto, desde a infância, há aqui provavelmente um contexto que nós, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto professores, estamos a criar, que impõe demasiada pressão para o desempenho, praticamente fazendo depender dele quase que toda uma validação da qualidade da pessoa em si, e que no fundo se vai enraizando, se vai criando como traço ao nível da personalidade, e que depois, perante contextos de maior pressão, se torna mais problemático. E é provavelmente isto que estamos a assistir aqui. Nós, enquanto universidade, também temos naturalmente a nossa responsabilidade, a partir do momento em que criamos épocas de exames muito curtas, em que sobrecarregamos os estudantes com muitos trabalhos e em que fazemos depender da classificação desses trabalhos o acesso a outras oportunidades, nomeadamente estágios, orientações de mestrado, etc. E, portanto, toda esta conjuntura e associada depois aos receios de não ter emprego e à expectativa de que o futuro profissional vai depender das classificações que obtenham ao nível dos estudos, tudo isto, naturalmente, depois cria aqui um contexto de grande pressão. E, portanto, a resposta tinha que ser dada, estamos a tentar dá-la em várias frentes, como a Filipa falou, não unicamente através desta clínica dando resposta às situações de crise, mas também tentando fazer aqui um trabalho preventivo. E deixo aqui como exemplo uma experiência piloto que já fizemos aqui na faculdade, com a criação de uma unidade curricular para desenvolvimento de competências pessoais e transversais para estudantes, em que lhes procuramos dar precisamente recursos em termos de soft skills para saber ter aqui uma maior inteligência emocional, regular emoções de uma forma mais adaptativa, saber gerir toda a competitividade e, portanto, todo um conjunto de ferramentas que efetivamente são muito úteis na gestão da ansiedade e também na prevenção da manifestação de quadros mais severos. O período de frequência universitária é um período complicado porque é um período em que passamos mais tempo também connosco mesmos, porque temos de estudar, temos muitas avaliações para preparar e, além de todo o stress associado a tentar obter notas boas e as melhores classificações possíveis, estamos um bocadinho mais afastados do contexto universitário e dos amigos, dos colegas, das aulas, que parecendo que não acaba por evitar que estejamos tão fechados connosco mesmo em casa ou a estudar, e faz muita diferença porque dá-nos um bocado mais de capacidade para abstrair daquela dificuldade e daquela pressão dos exames e das frequências. O diálogo é sempre muito importante, falarmos é fundamental. Inclusive, uma das nossas iniciativas passa precisamente por isso. Vamos ter uma semana com o nome Stop the Stigma, e é precisamente para que, como já foi dito várias vezes aqui nesse programa e estamos indo a reforçar, saúde mental não é um tabu, não deve ser um tabu, pelo contrário, é preciso sim que falemos sobre. Há sempre muita ansiedade em praticamente tudo o que nós fazemos, principalmente lá está em época de exames e tudo isso, entrega de trabalhos. A nível de estratégias que eu uso, tento jogar golfe, que é o meu hobby, tento pegar em hobbies, ouvir música, lá está o jogar golfe, jogar xadrez também, coisas que me façam ocupar a cabeça a pensar noutra coisa, praticamente. É assim, eu faço desporto, eu nado, é aquilo que eu chamo da minha terapia diária. Ao final do dia vou fazer a minha nataçãozinha e isso ajuda-me a libertar a energia que preciso libertar.
A nível de ansiedade propriamente, não sou uma pessoa naturalmente ansiosa, talvez tenha momentos de ansiedade mais social, menos social, também dependendo do meu estado naquele dia, mas geralmente é isto, é libertar a energia que preciso, porque não sou naturalmente uma pessoa ansiosa, felizmente. Tento sempre ter um bocadinho do meu tempo organizado, estruturado e também, como tenho atividades extracurriculares, aproveito para distrair um pouco lá e tirar um pouco do stress também fora da faculdade. Francisco, neste programa estamos a falar sobre saúde mental, sobre a importância dela para o contexto universitário e não só. Há muito que a FAP defende a semana de 4 dias. Esta deveria ser uma prioridade do futuro Ministro do Ensino Superior? Sim, não só do Ministro do Ensino Superior, como também, se calhar, do Ministro da Economia e do Trabalho. Faz um ano, agora em fevereiro, que a FAP lançou o projeto da Semana de 4 Dias do Trabalho à Educação. Lançamos-lo na altura porque falava-se muito da Semana de 4 Dias no Trabalho. Entretanto, temos dados. Temos dados no mercado de trabalho, que 95% das empresas que adotaram a Semana de 4 Dias estão satisfeitas e aumentou a produtividade em praticamente todas elas. Portanto, esta é a prova de que no ensino superior e na educação já vamos tarde para a Semana de 4 Dias. E já vamos tarde para a Semana de 4 Dias por um motivo. Quando nós falamos da Semana de 4 Dias, não falamos só em retirar um dia de aulas, falamos em repensar também o modelo de ensino-aprendizagem. Nós ainda temos muita carga horária em Portugal. Nós temos 21 horas de aulas por semana, em média, no nosso país. Há países como a Suécia que têm 10 horas, na França que têm 14 horas. E nós temos modelos de ensino-aprendizagem com muito unilaterais e muito expositivos. Ou seja, temos alunos que vêm para um dia de aulas e estão o dia todo a ouvir os docentes, docentes que não são as aulas das professoras, o dia todo a ver PowerPoints a serem lidos. Isso não é uma aula que seja motivante, é meio caminho andado para, como se costuma dizer, desligar o cérebro a meio do dia. E desligar o cérebro a meio do dia é meio do dia não ser produtivo. E, portanto, a FAP propõe isso por dois grandes motivos. Para o dia e a semana ser mais produtiva, mas também para os estudantes terem mais tempo para as tais soft skills, para os outros projetos que estão envolvidos na faculdade e para, acima de tudo, terem um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida de estudante, que é tão importante para o bem-estar psicológico e para estes dias que hoje em dia vivemos. E esse equilíbrio, Filipe, passa também por tentar promover junto dos diferentes públicos projetos que a faculdade vai tendo a oportunidade de lançar. Também os trabalhos de investigação, seja nas diferentes faixas de formação, de licenciatura, de mestrado e também de doutoramento, acabam por ter esse peso. Como é que a faculdade tem conseguido também penetrar na sociedade através destes seus projetos, muitos deles pioneiros? Sim, há algo interessante que o Francisco referiu da questão do processo de ensino-aprendizagem. Quando falamos de saúde mental no ensino superior, falamos naturalmente de estudantes, claro, mas também é importante falar nos próprios professores, não é? E criar esta sensibilidade para este tema também e a parte também da formação pedagógica, não é? Os professores no ensino superior têm uma forte componente científica na sua formação. Não tem formação pedagógica. E genericamente poderão não ter formação pedagógica. Que é, até ao 12º ano, as pessoas têm formação pedagógica. Depois, e estamos aqui numa casa de Ciências de Educação, depois no ensino superior não tem, normalmente o argumento é estamos a dar aulas a adultos. O que é curioso é que, por exemplo, os formadores do IFP, que dão aulas a adultos, até muito mais velhos, têm de ter formação, claro, pedagógica. Sim, e este é um aspecto importante também e também trazer para o debate esta questão da, claro, saúde mental também do lado, não é, do lado da docência. Em relação a esta articulação entre a parte da investigação e de facto depois no terreno, até recentemente foi publicado um estudo aqui do ISPUP, exatamente até associado a estas questões da saúde mental, sobre a intervenção ao nível do estigma, ou seja, a diminuição do estigma junto dos estudantes
relativamente à saúde mental, depois aumenta naturalmente a probabilidade destes estudantes em situações de crise procurarem ajuda e recorrerem à ajuda e à procura aos serviços especializados. De facto, há aqui isto mostra como é possível associar, não é, a área de investigação também à prática e depois retirar daí os benefícios para, de facto, dar continuidade a este investimento ao nível da saúde mental. E esta área do trabalho do estigma, contra o estigma associado à saúde mental, é também uma das vertentes que a Faculdade definiu no seu plano de promoção da saúde mental em articulação com a Associação de Estudantes, que penso que eles depois terão a oportunidade também de referir. Sandra, olhar de dentro para fora é importante, mas também é importante olhar de fora para dentro. A percepção que quem está fora tem do trabalho que é feito na faculdade e no acolhimento que é feito aos estudantes, aos alunos, é muito relevante. Como é que pensa que a faculdade é vista por quem está do lado de fora? Esta área da psicologia e das ciências da educação ainda é um perfeito desconhecido para a nossa sociedade ocidental, portuguesa? Ainda há caminho para percorrer, mas eu diria, como já foi até enquadrado pelo Francisco, que desde a pandemia tivemos aqui uma evolução muito interessante, colocando aqui a atenção nestas questões da saúde mental que até então eram consideradas como secundárias, e penso que neste momento começa a haver aqui alguma transformação nesse sentido. É óbvio que há aqui caminho a percorrer e caminho muito orientado até para esta questão do estigma que a Filipa referiu. Ainda temos que diminuir esta percepção do estigma e, sobretudo, olhar para a psicologia como apenas intervindo em situações de crise significativa, porque muitas vezes há contextos onde a psicologia pode fazer a diferença, quase que de uma forma preventiva ou de uma forma em que evite que haja uma evolução para quadros mais complicados. E, portanto, esta ideia de que a psicologia é um último recurso só para situações extremas tem que mudar, efetivamente. E eu penso que temos feito aqui um caminho muito simpático, muito importante de se fazer, porque acaba por depois facilitar todas as pessoas que tenham efetivamente aqui algum problema de pedirem essa ajuda. Posso dar aqui até um exemplo, foge um pouco do contexto dos estudantes em si, mas de alguma forma acho que deixa explícito a nossa relação com a comunidade. Nós temos prestações de serviços em empresas neste momento e dou o exemplo de uma que iniciamos há relativamente pouco tempo, em que nos foi pedido explicitamente que colocássemos lá durante uma manhã por mês um psicólogo para poder fazer atendimento a quem o solicitasse. E tivemos uma procura elevadíssima e, portanto, isto diz-nos que, de facto, o estigma está a diminuir e as pessoas estão a procurar ajuda quando sentem efetivamente que precisam e que ela pode ser útil. E essa ajuda, Francisco, é muito importante, principalmente quando, no contexto universitário, continuamos a ter realidades de 3 ou mais exames por semana e muitas vezes no próprio dia. A FAP tem defendido que esse número tem que ser reduzido por uma questão até de tornar a experiência de ensino e de aprendizagem muito mais prazerosa do que aquilo que é para muitos estudantes. Obviamente que isto vai variando de curso para curso, claro, mas no geral ainda é um busilis que tem que ser resolvido. Sim, naturalmente. Há bocadinho eu falava da questão de pôr o dinheiro nas causas, mas há causas que não precisam mesmo de dinheiro e este é um caso concreto disso. Não é preciso investimento das instituições de ensino superior para resolverem este problema que eu e nós na FAP temos a convicção de que causa uma pressão exacerbada sobre os estudantes. Nós tivemos agora uma época de exames em que algumas faculdades e escolas da Academia do Porto começaram os exames a 2 de janeiro. O começar a 2 de janeiro é logo um desrespeito total por qualquer estudante deslocado, estrangeiro, que seja dos arquipélagos. E depois temos esta questão que é de uma sobrecarga a nível de avaliações numa só semana. Nós, em quase todas as faculdades da Universidade do Porto, a época de recurso é apenas uma semana.
ou seja, são 5 dias seguidos, 5 exames. Mas não é preciso ir tão longe, vamos às épocas normais e há muitas faculdades, há muitas escolas pela Academia do Porto fora, onde ter 3 exames numa semana é normal para um estudante que tenha um percurso académico certinho, ou seja, não estamos a falar de um estudante que tem cadeiras do ano anterior, estamos a falar de um estudante que faz o percurso certinho e tem 3 exames por semana. Eu dou aqui um caso concreto, que é, eu sou dirigente associativo há alguns anos, antes de estar na FAP, estava na Associação de Estudantes da minha faculdade e batalhei muito sobre este assunto. E a mim o que me respondiam muitas vezes era, mas não há problema nenhum, porque estão todos em igualdade de circunstâncias. Se em vez de todos terem 16 porque não tiveram tempo para estudar, vão ter 12, mas a média da faculdade vai ser 12. E isto é um exemplo claro de insensibilidade para a saúde mental e para o bem-estar psicológico dos estudantes. Porque já não falamos só de resultados, falamos de uma pressão que é exacerbada. Obviamente que temos de compreender que no processo de aprendizagem, do ensino superior, de preparação para o mercado de trabalho, é preciso pressão, é preciso exigência, mas como tudo na vida é preciso moderação. E no século XXI, em 2024, não se percebe como é que um estudante sai de um exame e já tem de estar a pensar no exame no dia seguinte, sendo que, se tiver uma cadeira para trás do ano passado, o mais provável é ter um exame de manhã e outro à tarde. Não se compreende. E a FAP continuará a batalhar por moderação nas épocas de exames, seja na Academia do Porto, seja no país, porque é algo que é transversal ao nosso sistema de ensino superior. Ainda contigo, para 30 segundos... tópicos essenciais daquilo que está a ser feito pela FAP para promover a saúde mental. Sim, a FAP está a iniciar neste novo mandato a construção do manual de boas práticas para a promoção da saúde mental. Vamos auscultar as nossas associações de estudantes, já temos uma base feita através do manual para a saúde no ensino superior que temos com a DGES e depois, por outro lado, temos uma grande prioridade, como já há muitos anos, pelo desporto, como meio maior da promoção da saúde mental. Temos 3.000 atletas nos campeonatos académicos do Porto que todos os dias, os campeonatos começaram ontem, que todos os dias praticam e que fazem do desporto o ser academia, o partilhar amizades e também um estilo de vida saudável, que é meio caminho andado também para o bem-estar psicológico. Filipa, 10 segundos para a mensagem final sobre este tema saúde mental no ensino superior. Eu dou continuidade ao que o Francisco referiu. O estilo de vida, o autocuidado. Penso que começa por aí, olharmos para nós, para a nossa vida, para as nossas prioridades. Claro que o desempenho, claro que estudar é importante, mas cuidarmos de nós e da nossa saúde no global, não é só mental e física, é fundamental. Sandra, a mesma coisa. Eu destacaria aqui 2 mensagens que ainda não foram ditas, ou pelo menos reforçar as anteriores, que têm a ver com a questão do estigma. Temos que, efetivamente, todos nós dar um contributo e um passo nesse sentido e, sobretudo, perceber que a articulação entre as questões de saúde mental e a saúde física no geral é fundamental porque, efetivamente, estão de braços dados e, portanto, quando falamos em saúde mental, temos que falar também noutras questões de saúde física e de forma de gerir o estilo de vida. Professora Filipa Vieira, professora Sandra Torres, muito obrigado pela vossa presença e parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido aqui na FUPCEUP. Vamos agora para o Momento Academia. Nova temporada do Somos Academia, espaço para uma rubrica focada naqueles que são os acontecimentos e os projetos que se destacam na Academia do Porto. Francisco, olhar uma iniciativa que não pode ser perdida de vista. Do que é que falamos?
No momento da Academia desta semana, queremos destacar duas investigadoras aqui da FPCIL, com o projeto Plenamente. É um projeto com estudantes do ensino básico e secundário de Vila de Conde, que visa literar para a saúde mental desde tenra idade e falar de questões como o bullying, a violência no namoro, e por isso destacamos este projeto, porque acreditamos que é fundamental falar-se de saúde mental não só no ensino superior, mas em todo o percurso educativo. E fica o destaque. Vamos agora olhar o desporto na rubrica Ser FAP a não perder. Eu acho que é sempre importante haver um ponto de ligação entre o desporto e a vida académica, não é verdade? E sendo os campeonatos académicos do Porto algo tão importante para a academia, não só no ponto de vista da competição, mas também no ponto de vista de lazer, não é verdade? Acho que ao fim e ao cabo a FAP acaba por permitir que todos os jovens estudantes pratiquem desporto fora da federação, portanto, federações profissionais de futebol, handball, etc. E acaba por ser um ótimo elemento para a vida académica dos estudantes, o desporto e este contexto mais de lazer. Com muito esforço, muita dedicação é possível conciliar todas as nossas atividades, seja o desporto, a vida académica e qualquer outra atividade que tenhamos fora da faculdade, até porque lá está, acaba por ser um meio que nos tira do estudo, um meio de descontração, mais de convívio e acaba por ajudar em todas essas vertentes. Numa sociedade onde cada vez mais se fala sobre a saúde mental e sobre a ansiedade e stress, ter aqui novamente este ponto de fuga dos estudos acaba por ser bastante importante, porque os jovens veem o desporto universitário como lazer, alguns como competição também, como não deixa de ser, não é verdade? Mas tendo esta vertente do lazer, sempre acaba por ser benéfico para os jovens ter esta fuga do stress, da ansiedade e da correria que é o nosso dia-a-dia enquanto estudantes. Nós, enquanto Associação de Estudantes, queremos, acima de tudo, trabalhar em prol dos nossos estudantes. Nós somos uma associação de estudantes para os estudantes e procuramos sempre que os nossos estudantes estejam bem, estejam contentes, porque, ao fim e ao cabo, o nosso percurso académico não é apenas o estudo, não é apenas as aulas, mas também tudo aquilo que nós levamos da universidade, seja o desporto, seja atividades solidárias, e tudo isso penso que é relevante, porque a universidade acaba por não ser só as aulas, não ser só o curso, mas também todas as experiências que conseguimos abarcar delas. É notório também pelos números fornecidos pelas várias federações que a igualdade de género cada vez mais é uma realidade no desporto, onde há cada vez mais elementos de sexo feminino a praticar desporto, não só no futebol, pelo excelente trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol fez, mas também noutras modalidades, e acho que é importante para promover não só as várias modalidades desportivas, mas também o desporto feminino, que acaba por ser uma força que vem trazer outros meios ao desporto português. Ora, é muito simples, na verdade, não é preciso estarmos em ginásios ou academias de treino, basta apenas tirar uma caminhada ao fim do dia, à hora do almoço, fazer uma pausa ativa entre os estudos e os trabalhos. Penso que já são pontos fundamentais para a contribuição de um estilo de vida saudável. Pertencer à FAP, enquanto academia, enquanto associação de estudantes, acaba por ser
uma motivação extra para pertencer a este meio, porque lá está, uma coisa é vir só fazer o curso, outra coisa é ser FAP, outra coisa é dizer que tenho orgulho em ser da Federação Académica do Porto, ser da Universidade do Porto, e é um orgulho para os estudantes, é um orgulho pertencer a esta academia, seja enquanto associação de estudantes, enquanto estudante, enquanto atleta, enquanto dirigente esportivo, é um orgulho. E foi assim o ponto de partida para o programa que fala sobre o universo universitário da Academia do Porto. Vemo-nos no próximo episódio do Somos Academia.